Olá, eu sou o Arnaldo e hoje venho trazer para vocês um projeto intitulado Os Efeitos da Quercetina em uma linhagem celular de carcinoma papilífero de tireoide humana, podendo abreviar como BCPAP. Esse trabalho foi supervisionado e orientado pela professora Andréa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus de Duque de Caxias, e foi desenvolvido então um projeto no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, no Laboratório de Fisiologia Endócrina Doris Rosenthal. Daremos início então falando sobre a glândula tireoide. A glândula da tireoide ela é uma glândula que fica localizada e aderida à traqueia, possuindo dois lóbulos, um esquerdo e um direito, e é unida por um istmo central. Possui como unidades morfofuncionais os folículos tireoidianos, que são compostos por células foliculares, que se organizam então em volta de um coloide, que é utilizado como arcabouço para a síntese dos hormônios tireoidianos, tiroxina, que tem em sua estrutura química então 4 ligações de átomos de iodo, enquanto a triiodotironina possui 3 ligações com átomos de iodo. Também na glândula tireoide possui outra população celular, que é chamada de célula C, que também tem uma relevância, que ela é responsável então por sintetizar e secretar o hormônio calcitonina, que por sua vez vai regular então os níveis séricos de cálcio livre no sangue. Falando ainda das células foliculares da tireoide, existe um cotransportador de sódio-iodeto NIS, que ele é responsável então por captar o iodeto circulante e internalizar pelas células. Então isso é importante tanto para a síntese dos hormônios tireoidianos, tanto para a radioiodoterapia. Também não podemos deixar de falar um eixo que regula a tireoide, que é o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, que se dá pela produção e secreção dos hormônios TRH, que vai estimular a hipófise, que por sua vez vai secretar o hormônio TSH, que vai estimular a tireoide, que vai liberar então, vai sintetizar e liberar os hormônios T3 e T4, que por sua vez vai regular negativamente a hipófise e o hipotálamo. Falaremos um pouco agora do câncer de tireoide. Aqui é uma representação então esquemática dos tipos de câncer de tireoide. Como eu falei anteriormente, existem duas populações de células que compõem a glândula, as células C e as células foliculares. Nas células C então temos o carcinoma medular, e quando falamos das células foliculares, possui três tipos: o carcinoma indiferenciado, o carcinoma pouco diferenciado e o carcinoma diferenciado, papilífero e folicular. Sendo papilífero o que ocorre a maior incidência dos casos de câncer de tireoide, sendo entre 85% a 90% de todos os casos. Falaremos um pouco agora sobre a transição epitélio-mesênquima, que se dá quando as células perdem então suas características e marcadores epiteliais e começam a adquirir características e marcadores mesenquimais. Aqui está destacado a E-caderina como marcador de células epiteliais, e aqui a N-caderina, o isneio e a vimetina como marcadores de célula mesenquimal. E o que é essa transição epitélio-mesênquima? A transição epitélio-mesênquima, então, é quando essas células com características epiteliais elas vão perdendo suas junções e funções e suas microvilosidades, juntamente com sua aderência célula matriz. E também ela perde então a sua polarização das suas membranas apical e basal, e também tem uma superregulação de MMPs, que são metaloproteinases, que vão então degradar a sua membrana, favorecendo uma maior taxa de evasividade para essas células. Falaremos então um pouco sobre o flavonoide. Aqui é uma estrutura básica para esse composto polifenólico, amplamente distribuído no reino vegetal e muito comum na nossa dieta, que é esse núcleo flavônico, possuindo um anel C6, um anel T3 e um anel C6. E na imagem podemos ver então que esses compostos podem ser encontrados tanto no mel, tanto na uva, como no vinho, também em maçãs, chocolate e morangos. Aqui então temos a estrutura química da quercetina, que é um desses compostos que possui então como estrutura básica esse núcleo flavônico. Qual então seria a relação entre esses compostos polifenólicos chamados de flavonoides e o câncer? Existem evidências na literatura que, por exemplo,
algum desses flavonoides, como a quercetina, foi capaz de induzir então uma linhagem de carcinoma celular de células do pulmão à apoptose. Também existem evidências de que um outro flavonoide desse, como a galagin, foi capaz então de reduzir a proliferação, migração e também regular parâmetros da transição epitélio-mesênquima dessas linhagens cancerosas. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento com a quercetina sobre os aspectos da viabilidade celular dessas células, da proliferação, sobre aspectos também da morte celular programada e também alguns parâmetros que se diz respeito à transição epitélio-mesênquima em uma linhagem de carcinoma papilífero de tireoide humana, BCPAP. Nos materiais e métodos, então, essa linhagem celular foi cultivada em meio DMEM, com suplementação de 10% de soro fetal bovino. Foi plaqueada e tratada, então, com os flavonoides rutina, baiqueleína e quercetina, com um tempo de ensaio de incubação por esses flavonoides de ser ou de 24 ou de 48 horas, nas concentrações de 5, 10, 20, 50 e 100 micromolar. Aqui nessa figura nós temos os efeitos dos flavonoides rutina, baiqueleína e quercetina sobre a viabilidade celular, avaliada então pela metodologia de MTT após 24 ou 48 horas de incubação com esses flavonoides. Então nós temos o efeito com maior de redução na viabilidade celular, promovido então pela quercetina a 100 micromolar, mas também a baiqueleína e a baiqueleína também foi capaz de reduzir essa viabilidade celular significativamente. A rutina não foi capaz de reduzir nesse experimento. Podemos ver então, quando nós aumentamos o tempo de incubação com esses flavonoides, a gente tem um outro perfil de resultado. Nós vemos então que a partir da concentração de 20 micromolar, todos os flavonoides eles foram capazes de reduzir significativamente a viabilidade celular dessas células, tendo então uma eficácia maior a quercetina a 100 micromolar. Depois realizamos então outro ensaio experimental para ver os efeitos dos flavonoides rutina, baiqueleína e quercetina sobre a viabilidade celular, avaliada agora por outra metodologia, que foi avaliada por cristal violeta. Então nós vemos que somente a quercetina, a partir de 20 e com uma melhor eficácia a 100 micromolar, a redução dessa viabilidade celular com 24 horas. Tanto a rutina quanto a baiqueleína não foram capazes de reduzir a viabilidade celular com esse método, por esse método. Depois então nós fomos ver fizemos o ensaio de proliferação celular por cristal violeta também. E nós vimos que os flavonoides a partir de 20 micromolar foram capazes de diminuir então essa proliferação dessas células, tendo um efeito melhor a quercetina a 100 micromolar. Após isso, então, a partir disso, vamos realizar experimentos somente com o flavonoide quercetina, que foi dos testes preliminares o que demonstrou um melhor efeito nessas células de carcinoma papilífero de tireoide humana. Então, agora apresentarei os dados relativos aos resultados do ensaio de morte celular programada. Aqui nessa figura A, temos o resultado que mostra que as células tratadas com quercetina aumentou os números relativos de células em começo do processo de morte celular programada por apoptose. Nós vemos então que essas células tratadas aumentou esse número de células em processo inicial de apoptose. Nós depois medimos elas para ver quantas células tinha em processo tardio, então, por apoptose, por morte celular programada, e vimos que as células tratadas com quercetina, elas aumentaram em relação ao controle, as células não tratadas. Após isso, então, vimos o número total de células mortas, tanto pelo controle, tanto pela quercetina. Então, vimos que nas células tratadas com quercetina, aumentou o número dessas células mortas. Após isso, então, nós medimos então, o número total de células apoptose, que sofreram o processo de apoptose. Nós vimos que as células tratadas com quercetina foi capaz de aumentar significativamente o número dessas células. Depois nós vimos então o número de células vivas.
e foi visto que as células tratadas com quercetina foi capaz de reduzir o número de células vivas comparado ao controle. Agora vou mostrar o método o experimento de PCR que nós fizemos relacionado aos parâmetros transição epitélio-mesênquima e também pro receptor de TSH e pro cotransportador de sódio iodeto NIS. Voltando aqui para falar sobre os níveis relativos de expressão dos RNAs relativo então à transição epitélio-mesênquima, nós temos alguns marcadores, como a icaderina, que é um marcador de célula epitelial, e nós vimos que as células tratadas então com quercetina foram capazes de aumentar a sua expressão relativa desse gene. A N-caderina, nós vimos então que as células tratadas com quercetina foram reduzidas a expressão dos níveis relativos à expressão desse RNA. Quando nós vimos então o SNAIL, twist e a vimentina, não tem diferença significativa na expressão desses RNA mensageiros. Quando nós vimos então outro marcador agora de célula mesenquimal, MMP9, nós vimos que houve uma redução na expressão dos níveis relativos a esse RNA mensageiro, favorecendo então que essas células melhorem os parâmetros relacionados à transição epitélio-mesênquima, demonstrem, né? Agora, quando nós vimos a expressão relativa ao gene mensageiro, o RNA mensageiro do receptor de TSH, nós vimos que não houve diferença significativa das células tratadas para o controle, mas quando nós vimos então para o RNA mensageiro do NIS, as células tratadas aumentou os níveis de expressão desse RNA mensageiro, favorecendo então assim um melhor prognóstico para a eficácia da radioiodoterapia. Então agora eu vou falar sobre a conclusão do estudo sobre que resultados sugerem que a quercetina então é capaz de induzir a morte celular programada nessas células tumorais da tireoide, e adicionalmente a quercetina ainda melhorou alguns parâmetros relacionados então à transição epitélio-mesênquima, além de aumentar os níveis de RNA mensageiro do NIS, o qual é fundamental, então, mais uma vez, para a eficácia da radioiodoterapia. Portanto, a quercetina pode ser, sim, um candidato adjuvante na terapia do carcinoma papilífero de tireoide humano. Muito obrigado. O apoio CAPES, FAPERJ, CNPq. E aqui algumas das referências utilizadas.